Neste tópico vamos estudar a primeira aplicação da cinemática do ponto material, né? O movimento horizontal, retilíneo, uniforme. Okay? E ele possui duas características. A primeira é que ele é um movimento em linha reta, então, e na horizontal. Movimento em linha reta, na horizontal, né? E para isso a gente vai escolher aí um sistema cartesiano, um único eixo, né? Vamos escolher um único eixo, vamos colocar aqui como origem, né? Essa posição aqui como origem, né? Representando. Então veja bem, um único eixo porque ele é um movimento linear, um movimento em linha reta, né? Ok? E aí vamos pensar em um ponto material passando aqui por um instante inicial que a gente vai chamar de 0 segundos, e ele vai seguir em um outro instante, um instante posterior, que nós vamos chamar genericamente de t, ele vai estar nessa posição, ok? Então veja bem, a primeira posição dele, é esta, representando aqui geometricamente, que é a posição no instante inicial, no instante anterior. Nesse caso é 0, né? E a outra posição, em um momento posterior, ele está nesta posição, né? Está nesta posição aqui, no instante posterior. Ok? Muito bem. Então, uma das características desse movimento é que ele é em linha reta. Então, para isso, a gente escolheu um único eixo, o eixo x. Outra característica é que ele, por isso que ele é uniforme, é que ele tem velocidade constante. Veja bem, a velocidade desse ponto material vai ser constante. A gente vai representar dessa maneira. O que significa a velocidade ser constante? Ela não muda, ela continua a mesma, né? Essa aqui é a nossa velocidade e ela é constante neste caso. Ok? Então são duas características do movimento. O movimento em linha reta e a velocidade constante. Muito bem. Quais as consequências desse movimento? A primeira consequência é o seguinte. De maneira geral, a posição de um ponto material ela pode ser definida tridimensionalmente com os três eixos do sistema cartesiano. Mas como aqui é um movimento linear e a gente tem um único eixo, veja bem, e a gente escolheu o eixo x, esses outros eixos não aparecem. Então, neste caso, a posição se confunde com a posição com x, né? A posição R se confunde com a posição x. Então, essa é uma das primeiras consequências do movimento ser linear. A gente escolheu o eixo x, né? Neste caso. Se tivesse escolhido o y, seria o y. Se tivesse o z, seria o z. Tudo bem? Então, essa é a primeira consequência. A segunda consequência é a seguinte, é que nossa velocidade é constante. Se ela é constante, então veja, ela é igual em todos os pontos. Se ela é igual em todos os pontos, então a velocidade em cada ponto é igual à velocidade média. Então a gente pode, veja, isso aqui é a velocidade em cada ponto, que agora a gente define, veja, o R virou x, né? Nosso R virou x, essa é a velocidade em cada ponto. Ela se confunde com a velocidade média, que é dada pela expressão, pelo quociente macroscópico, né? Pelo quociente macroscópico, veja que agora o R virou x. O R virou x, ok? E veja bem, isso aqui a gente definiu como V com índice 0, que é a nossa velocidade constante. Ok? Então veja bem, essa é uma outra consequência. Então são as duas consequências das características desse movimento. Ok? Duas consequências das características deste nosso movimento. Muito bem. Vamos lembrar o seguinte, que na verdade então assim, a gente tem
que é, escrevendo aqui de uma maneira mais compacta, a velocidade constante, ela é a derivada da posição, das posições x agora, né? Em relação ao tempo, que também é igual à variação macroscópica x em relação aos intervalos macroscópicos de tempo, né? E lembrando que essa variação de posição é a posição no instante posterior menos a posição no instante anterior. E veja, o ΔT é o instante posterior menos o anterior, só que t menos zero dá o próprio t, né? Então a gente tem essa primeira informação importante e dessa forma a gente consegue determinar a nossa velocidade constante, certo? Nós conseguimos aí determinar a nossa velocidade constante. Agora veja o seguinte, quais são as variáveis envolvidas neste movimento, né? Nesta aplicação? Quais são as variáveis envolvidas nessa aplicação? Então veja, uma delas é o tempo. É o tempo. E o tempo, ele caminha independente. Ele não precisa de nenhum, ele não está em função de nenhuma variável outra. Então ele é uma variável que a gente chama de independente. É uma variável independente. Uma outra variável que aparece aqui é a velocidade. Velocidade. Uma variável. Só que, veja, ela não muda. Então, na verdade, ela é uma constante, né? Então, ela é constante com o tempo, ela não muda com o tempo. Então, a gente diz que ela é uma constante. Veja, se o tempo é independente, se a velocidade é constante, a outra única variável que aparece aqui a mais é a posição. Mas o tempo, a posição muda, o tempo muda também. Então, a posição depende do tempo. Então, ela é uma variável dependente do tempo. Ó. Ela é uma variável dependente do tempo. Então, a gente pode afirmar aqui que a única variável dessas três que tem a característica de uma função é a variável posição. Ela é uma função do tempo. E a pergunta que nos cabe é o seguinte, que função é essa? Né? Que função é essa? Então vou mostrar duas maneiras da gente chegar nessa função a partir dessa expressão inicial aqui da velocidade. Né? A primeira, vou usar álgebra um pouco mais simples, vamos utilizar essa expressão aqui, ó. Vamos partir daqui. Ó. Veja bem, a velocidade é a posição em um instante posterior menos a posição em um instante anterior, dividido pelo tempo. Então vamos usar essa expressão. Veja, se eu multiplicar o tempo de ambos os lados, essa expressão fica assim. Veja, o tempo aqui dividido pelo tempo dá 1, sobra esse termo aqui, né? Vai sobrar esse termo aqui. Vai sobrar esse termo. E aqui, se eu multiplicar pelo tempo, vai ficar a velocidade multiplicada pelo tempo. Então, por uma álgebra simples, multiplicando o tempo de ambos os lados, a gente chega nessa expressão. Agora vamos fazer o seguinte, vamos somar esse termo x0 de ambos os lados. Quando eu somo aqui, eu já tenho um valor negativo dele aqui, ele menos x0, mais x0 dá zero. Sobra quem? Sobra esse termo aqui, ó, que é a posição em um instante qualquer da nossa trajetória, né? Somando esse termo aqui, ó, ele vai aparecer desse lado, um sinal de mais, e já tem um outro sinal, com sinal de mais lá, um outro termo, que é esse da velocidade constante vezes o tempo, né? Veja, o único elemento aqui que muda é o tempo. Esses dois elementos aqui são parâmetros fixos. Então a gente pode dizer que, dado a posição inicial e dada a velocidade constante nesse caso, em qualquer instante a gente consegue descobrir qual é a posição do ponto material. Então dá para prever o futuro desse movimento, né? E isso aqui é chamado de, eu costumo chamar de função temporal
da posição. Da posição porque ele determina as posições, né? Temporal porque ele está ele está em função do tempo. Essa aqui é a ideia. Então, essa é uma maneira da gente chegar nessa função, né? Então, é uma função de primeiro grau. Aqui o expoente é 1 do t. Aqui é o coeficiente linear e esse aqui é o coeficiente angular. Veja que a velocidade é o coeficiente angular. Isso aqui, o gráfico dessa função é uma reta. Então, veja bem, a tangente dessa reta nos dá a velocidade. Por quê? Porque a velocidade, o significado de tangente, significado de derivada, desculpa, geometricamente é a tangente, né, de uma curva, né? Então, olha que interessante. Nesse caso, é uma reta, né? Bom, uma outra maneira da gente chegar nesse mesmo resultado é utilizando o cálculo diferencial integral. Então a gente vai partir dessa expressão agora, dessa expressão da derivada, vamos partir daqui para chegar nesse resultado. Então eu vou multiplicar agora o diferencial dt. Essa aqui é uma equação diferencial, nós vamos resolver essa equação diferencial. Vamos multiplicar de ambos os lados por dt. dt por dt aqui dá 1. Então sobrou dx. Multiplicando dt aqui fica v0 dt. Ok? Então aqui continua sendo uma equação diferencial, em outro formato. E uma maneira de resolver a equação diferencial é integrando. A gente tem que integrar ambos os lados. Do lado esquerdo nós vamos integrar em dx. A função aqui é 1. De onde até onde? Desta posição inicial aqui, que agora se chama x0, até essa posição final aqui, que agora se chama xt, certo? Então a gente vai integrar dessa posição até esta. Então vai ser de x no instante 0 até a posição no instante qualquer, né? Essa é a integral desse lado. Agora temos que integrar desse lado. Uma constante não altera a operação da integral. Então a gente pode colocá-la fora da integral, né? Então a nossa integral aqui vai de onde até onde? Do instante 0 até um instante qualquer t. Em dt. A função aqui é 1, né? 1. Bom, tanto aqui quanto aqui as funções são 1. E a integral de 1 é a variável. É a variável. Então nesse caso a variável é x, nesse caso a variável é t, né? Então veja bem, a integral aqui, ó, vai dar, a integral de 1 dx é x. Por quê? Porque a derivada de x é 1 em x, né? Então aqui vai dar x. Vamos colocar linha aqui, ó, só para diferenciar dos limites, né? Diferenciar dos limites, né? Então aqui a gente vai integrar, ó, de x na posição inicial, 0, até x na posição final. Então a gente está integrando esse termo daqui até aqui. Aqui também, o v0 é constante, aqui também nós estamos integrando t de 0 até t, né? De 0 até t. A integral de 1 dt é t, né? Por quê? Porque a derivada de t em t é 1. Então veja bem, aqui dá como resultado, ó, veja, esse valor com esse limite menos este valor com este limite, né? Então desse lado está integrado. Agora tem o v0 multiplicando quem? Este valor com este limite menos este valor com esse limite. Ok? E aí veja bem, já somando de ambos os lados com x0, então desse lado só vai ficar xt, e o x0 aparece desse lado de cá, mais v0, t menos 0 é t, que é a mesma expressão que a gente obteve aqui, né? Mesma expressão, mesma função que a gente obteve aqui. Então são duas maneiras de a gente chegar no mesmo resultado, uma pela uma álgebra simples e outra pelo cálculo diferencial integral. Ok? Então o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que existe uma aplicação chamada movimento horizontal retilíneo uniforme,
que tem duas características importantes. Primeiro, ela é um movimento em linha reta. Segundo, ela tem velocidade constante, certo? Se a velocidade é constante, veja, a velocidade limite é igual à velocidade média, tá? Muito bem. Agora, temos três variáveis envolvidas, mas uma única só é função do tempo. E que função que é essa? É uma função de primeiro grau, veja bem, que tem dois parâmetros fixos, a posição inicial e a velocidade, e em cada instante a gente consegue determinar a posição do ponto material neste movimento. E aí a nossa aplicação, primeira aplicação está completa. Ok?